Vocês frequentam alguma igreja? Eu sou da evangélica. Você frequenta, você é católico? Eu sou católico. Aqui nós temos representantes da Igreja Católica. E vocês, dentro da congregação de vocês, vocês veem pessoas que estão completamente alienadas ou não? O pessoal está bem informado? Eu vejo assim, hoje eu estava me perguntando isso, sabe? Falei, nossa, como é que tá essa minha balança de nível assim das pessoas? E ela tá bem, depende do que tipo de informação a gente fala, sabe? Mas eu vejo muitas alienadas ainda, mas eu também vejo algumas que estão sobressaindo. Eu tenho assim comigo o meu exemplo, né? No caso, eu sou da ascensão do Bolsonaro, digamos assim. Porque a minha geração, eu já não queria saber de política, já não queria saber de nada. Então, realmente, assim, não, né? O Bolsonaro ele despertou o lado político das pessoas. Então, com isso, não significa que é um político de estimação, não. Não, é apenas um respeito pelo que ele impulsionou, né? E agora cabe a nós, a mochila ficou nas nossas costas, a gente que tem que carregar. Mas, a partir daí, eu vejo que há um despertar, sabe? Então, eu vejo que as pessoas estão com o olho, estão tentando abrir os olhos, né? E eu vejo, na verdade, no meu meio, na minha bolha, tá meio que dividido. Eu também percebo que as pessoas estão um pouquinho mais, elas estão um pouquinho mais abertas quando a gente vai falar sobre isso. Eu acho que está um momento muito propício, inclusive, para a gente começar a resgatar as pessoas, para a gente puxar as pessoas para a gente, entendeu? Porque o Lulinha, né? No caso, o Lulinha, tá fazendo tanta caquinha. Então, eu acredito que as pessoas estão mais assim, eu diria que elas estão mais aceitas a abrir os olhos, a tirar um pouco a venda. Essa é o que eu penso, né? O que eu experiencio por aí. E você, que está na Igreja Católica, se congrega em qual igreja? Eu participo da São João Bosco. São João Bosco. Isso. E como é que é lá, galera? Você percebe isso daí também, uma galera dividida? Ou a CNBB bate pesado lá? Não, ironicamente, apesar da propaganda que você tem, a CNBB não tem muita capilaridade. Porque na Igreja Católica, a maior parte são pessoas comuns. Não, principalmente muita senhora de mais idade, ela não está interessada em política, sendo bem sincero, mas ela é facilmente cativada por um discurso que pareça moderado. Então, fala, você tem que ter piedade, você tem que ser mais humano e tudo mais. Por palavras bonitas, você consegue levar as pessoas do senso comum a certas posições erradas. Então, eu vejo que esse é o maior problema. Mas, eu particularmente frequento uma coisa que é muito interessante, que é o terço dos homens. Então, é um terço que só homens participam, como o nome dá a entender. E lá, o pessoal é extremamente interessado na história da igreja, na história do mundo ocidental, por consequência, e eles têm um desejo maior pela tradição e menos para essa tendência, porque a igreja da década de 50 para frente, ela sofreu bastante com o clero progressista, né? Então a gente teve o bispo Helder Câmara, por exemplo, que foi um grande nome de esquerda, precursor da teologia da libertação. Você vai ter o Frei Beto, vai ter uma cambada de gente ali que é muito complicado. Mas no meio católico se vê a ascensão cada vez mais de padres como Paulo Ricardo, que aí é um cara... O Paulo Ricardo, ele é muito bom, né? Sim, e eu vejo que isso dá medo nessa esquerda católica, porque recentemente, acho que faz nem uma semana direito, teve um documento da CNBB onde ela ataca todos os grupos, desde a renovação carismática até os tradicionalistas, falando que é a extrema-direita em ascensão, porque a extrema-direita faz uma grande publicidade na internet com expoentes do tradicionalismo que seduz os seminaristas e futuros padres, então eles ficam preocupados com os católicos retornando à tradição. Ou seja, eles estão perdendo a mão da narrativa. E cedo ou tarde vão cair do cavalo, essa que é a verdade, né?